Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Olha nós aqui outra vez. Lógico, né? Mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino convida. Todas as edições, uma novidade. Aqui não se repete nada, né? Que tal a gente de música hoje? Mas música... reggae. O que vocês acham? Vamos bater um papo hoje aqui com alguém que você vai viajar muito na musicalidade desse rapaz, da banda dele, em tudo que ele faz, em tudo que ele fez. Ele é o João Teoria, mas tem muita prática na música, tá? Ele é trompetista, baterista, autodidata, tá? Fundador da Orquestra Afro-Latina de Ska da Bahia. Sabe qual é a banda? Scanibais. Vamos viajar nela? João, muito obrigado por estar aqui conosco, hein? Obrigado. Pô, é um prazer. Vamos falar de reggae, de música, da sua vida. E eu vou começar logo devassando a sua vida. Eu quero saber de onde é que veio esse Teoria depois do João. Bom, a teoria não tem nada a ver com música. E essa é uma pergunta que todas as pessoas me fazem. Ah, você tem muita teoria na música? Eu disse, não, essa é que eu não tenho mesmo. Então, na década de 80, lá, ainda com 11 anos, começando a estudar música, e a tradição do São João, né? Eu tô até com a camisa de Muritiba aqui, ó. O que é que tá escrito aí? Cuscuz e forró é melhor que muita gente. É verdade. Aí... Muritiba, Bahia. Meu irmão mais velho, que ele é primeiro do que eu, né? Depois tem mais outros. São quatro irmãos. E ele já fazia lá as espadas com os colegas e eu ia ajudar a encerar a encerar o cordão, acessar o barro, ia segurar para encher as espadas. E sempre tinha uma teoria para cada coisa, uma opinião. E aí, um dos amigos dele, do meu irmão, aí começou a me chamar Zé Teoria. Pergunta a Zé Teoria que ele sabe alguma coisa. Pergunta a Zé Teoria, pergunta a Zé Teoria. E isso eu já estava começando a estudar música e todo mundo me chamava teoria, 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 teoria. Então, quando eu comecei a minha carreira profissional, aos 13 anos de idade, foi meu primeiro cachê profissional foi aos 13 anos. E eu digo, eu vou adotar o João Teoria como nome artístico. E ficou, e até hoje ficou. Em todos os discos que eu gravei, tudo que eu faço, sempre está lá o João Teoria. O crédito lá, João Teoria. João Teoria. Agora, já que nós vamos deixar um pouco a teoria de lado, Sim. Vamos para a prática, para tudo que você fez, e fez muito bem no mundo da música, né? Eu quero falar sobre a banda. Vamos falar já no porquê Scanibais. Veio do ska, que é o ritmo africano, que é o ritmo que vem lá da Jamaica, né? E da África do Sul, do Soweto, que era o bairro Sim. que colocava as pessoas contra o apartheid, né? Então surgiu esse bairro Soweto na África e o ska é esse ritmo. Tudo bem. E agora, Scanibais, onde é que veio os canibais depois do ska? Os canibais é o seguinte, eu tava com a namorada, isso aí foi meu terceiro relacionamento. Terceiro? Eu já casei 5 vezes, né? Então... Ganhou pra Big. Big já tá no 8º casamento. E... Ganhou, não perdeu. Big ganhou, tá coitado. Ela tava... Com Jesus. Ela tava lendo um livro sobre os tupinambás. E foi através dela que eu conheci também a banda mais antiga de ska do planeta, que agora ela teve aí no Mercado Cultural de São Paulo. Mercado Cultural não, na Virada Cultural. E eles todos os anos ele vem ao Brasil, que é Skatalites. É a banda mais antiga de ska do mundo. Tanto que a galera original, todo mundo já beijou a pedra, né? Scanibais é a mais nova? Eu acredito que Scanibais é uma das bandas, não digo mais a mais nova aqui no Brasil, porque o Brasil tem uma cena muito grande de bandas de ska. A gente não tem incentivo.
Salvador tem muitas bandas de reggae. Tem mais de 100 bandas de reggae em Salvador. Mas só existe um festival. Só existe a República do Reggae. Eu vou chegar lá no nome Canibais. E aí você tocou nesse assunto, eu vou chutar um pouco o balde aqui de uma coisa que eu sou revoltado e já falei em outras entrevistas, já postei na rede social. Cadê a nossa Praça do Reggae? Agora estão limpando lá, espero que eles resolvam, porque nosso Pelourinho tá morto, né? Tá meio morto assim. Meio desdeixado. A Praça do Reggae virou um banheiro. E tava lá, cheio de mato, toda destruída. Essa questão do reggae na Bahia é tão forte. Eu acho que é Big, a rádio educadora. Tem um programa Tem um programa de reggae há mais de 20 ou 30 anos. Isso, exatamente. E continua com esse muita programa. Audiência. Eu acho fantástico a educadora estar sustentando essa cultura, sustentando esse ritmo, sustentando essa história, porque nós estamos numa cidade, num estado, onde tem a maior população negra do mundo, depois da África do Sul, depois da África. Depois da África. E o reggae, né, nasceu lá, a Bahia traz essa cultura com muita primazia, com muita raiz. Eu estou aqui aplaudindo o IRDEB, né, a rádio pública, em manter esse programa do reggae. É a única rádio legal. onde toca a música dos Canibais. Agora, vamos falar do... O assunto é tão bacana que a gente vai... Vamos lá, eu vou dizer por que surgiu o nome Os Canibais. Então, a namorada estava lendo o livro do Tupinambás, sobre os Tupinambás. Da tribo indígena. Isso. E eu estava escutando Scatalites, essa banda que eu te falei. Que é uma banda de ska. Que é uma banda de ska, a banda mais antiga, que é a banda que gravou o primeiro disco de Bob Marley, quando o Bob Marley estava com 13 anos, 14 anos ainda. Eles foram os primeiros a gravar com Bob Marley. Porque se você pegar as músicas de Bob Marley do começo, Bob Marley tocava ska, não tocava reggae. Então bora falar de ska pra galera entender bem. Esse ritmo ska, ele veio antes do Bob, é claro, né? Ele veio antes de tudo. Antes de ter o que é o reggae roots. Ele é. Aí vamos para as filarmônicas também. Deixa eu concluir os Canibais. Legal. Ó, então, ela lendo esse livro, eu estava ouvindo Scatalites, e aí eu disse assim, pô, eu vou fazer uma banda de ska. Vou fazer uma banda de ska. A Bahia e Salvador não tem uma banda de ska. Eu vou fazer uma banda de ska. O Paralama de Sucesso era uma banda de ska. Começou como uma banda de ska. Essa menina do Nemo não... Isso é ska. Então, eu vou fazer uma banda de ska. E disse, porra, Canibais, ska. Canibais. Matou a pau. Aí Isso era 1988. Não. A banda, os Canibais, eu fiz a banda em 2013. A banda tem 11 anos. 12 anos fez 12 agora. anos. É. Mas em 1988 tem outra história com você da música, mas vamos deixar para você contar daqui a pouco. Termine essa história. Então o ska, o ritmo ska, ele na Jamaica, na época daquela segregação toda, ditadura, aquela coisa toda, então existia todo quartel militar tem uma banda, né? Então as bandas militares tocam os dobrados, né? Como é que os ritmos dobrados? É a mesma batida do ska. Quase do ritmo das bandas das escolas. Exatamente, banda filarmônica. Então o ska, ele é um derivado, ele veio com uma mistura das bandas filarmônicas, a batida do bumbo é 2 e 4. 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Então, e não tinha ninguém cantando. Eram os instrumentos de sopro fazendo as melodias. E aí o que foi que deu origem ao ska? Porque ele tem por que se chamou o ritmo ska? Existe uma vertente da música negra americana, do rhythm and blues, né? Da música religiosa do mento, calypso, já da Jamaica, que foi trazida pelos negros africanos.
Então, o ska misturou tudo isso. O rhythm and blues. Quando você ouve um rhythm and blues, esse rhythm and blues, você vê essa pulsação, né? Aí o jamaicano pegou e botou uma guitarra nessa pulsação, né? Pá, 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 certo? Pá, 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 no contra. Então o bumbo tá aqui. Pá, 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 pá. Então, em cante, ska, ska, ska. Aí isso chamou ska. Olha só. Sacou? Já, Essa guitarra já e o veio piano. desse ritmo, ia Né? Então, acompanhando exatamente. a guitarra, o Então, som, se e aí você surge pegar o nome ska. Scatalight, as primeiras gravações de Scatalight de Bob Marley, você vai ver que a gente chamava o ritmo walking bass, que é o baixo, ele igual do jazz. Isso virou o ska, então era a música que dançava. Se você pegar a história do ska no YouTube, vai ter uns vídeos daquela galera dançando, a maneira da dança, tudo isso. E tem, se você for lá no Oráculo, né, que eu chamo Oráculo, o Google, você vai ver que você bota a história do ska, tem uma coisa maravilhosa. E agora um colega de São Paulo que criou a OBMJ, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Não sei se você conhece. Quem não conhece, escuta a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que é espetacular. Do Felipe Pipeta, né, do Otávio Nestari, trompetista. É a galera muito legal, é uma banda muito massa, uma orquestra também. Ele escreveu um artigo agora sobre a história do ska, muito bacana, muito massa. João, você é um autodidata, né? E eu tô aqui observando como você viaja aí na música, dando esses exemplos, fazendo esses gestos, tirando de esses sons, né, da batida. Você faz uma coisa espetacular. Você sozinho foi uma orquestra aqui, né? Então, olha como você é realmente autodidata e vive a música e conhece demais o ritmo ska e tantos outros. Então vamos falar de você antes de Scanibais, que você falou que tem 10, 11 anos, que surgiu a partir dessa conversa que você teve com a sua namorada, que surgiu o nome Scanibais. Vamos falar de João lá no início, lá do Recôncavo, quando você nasceu, se envolveu com a música, por onde você passou, quais as bandas que você participou, quais os artistas que você fez parte da banda, etc. Vamos falar do João antes da Scanibais, que a sua história é muito importante, né? Uma das maiores escolas que esse país já teve na música, para o músico, foi as bandas de baile. Você vê que uma das maiores bandas brasileiras que está aí até hoje, que é o Roupa Nova, eles eram banda de baile. Aqueles vocais maravilhosos que os caras gravaram com todos os artistas do Brasil, os caras gravam até hoje com todo mundo. Se você pega, você vai ouvir desde lá de trás, né, quando eles surgiram, eles gravam os vocais de todo mundo, são espetaculares. Então a minha escola, como Luiz Caldas, que veio do baile, né? Eu na época que tocava em baile, Luiz Caldas ainda não tinha ido para carreira solo. Luiz Caldas tocava nas bandas de baile de lá de Feira de Santana. Sim. Que é um outro músico espetacular que eu amo, que é um sonho gravar uma música com ele no Scanibais. E então eu comecei a estudar música aos 11 para 12 anos na Filarmônica, mas já tinha muita noção. Eu aos 4 anos eu já estava batucando tudo, já tinha noção, fazia minhas baterias de caixa em casa, botava na garagem da casa e ficava batendo. Eu acho que você já batucava era na barriga da tua mãe, também. Cara. E aí, quando eu via a Filarmônica, eu sempre queria ver, quando eu via a Filarmônica passar, eu queria ir atrás, tá? Aquela coisa toda. E comecei a tocar em banda marcial.
E daí, estudando música, eu comecei a tocar em uma banda. A minha primeira banda de baile foi a banda Mente Livre de Muritiba. Aos 13 anos, mas não tocava trompete ainda. Eu estava na Filarmônica ainda estudando, aprendendo partitura. Mas eu já tinha determinado, já tinha comigo a convicção que eu queria tocar, que eu queria ser trompetista, né? E porque eu já tocava corneta nas bandas de baile, nas bandas marciais, né? As bandas de colégio, das escolas. Então eu pegava corneta e tinha facilidade de tocar. Muito embora, eu acho que corneta é difícil, né? Porque difícil, não tem, é só embocadura porque e instrumento. o trompete ele é bem diferente do saxofone, do instrumento de bocal. Porque o saxofone, a paleta vibra quando você sopra. Os instrumentos de bocais, você que tem que vibrar, o som tem que sair daqui. Então, aqui que tem que ser. Então, é muito mais complexo. O papel que o saxofone faz com a paleta, você tem que fazer exatamente na embocadura. Né? Nos lábios, né? A vibração. E então, aos 13 anos, foi a minha primeira banda de baile que eu toquei, foi Mente Livre, e eu tocava flauta doce. Não era nem flauta transversal. Eu fazia os solos todos com as flauta doce e tocava percussão. Eu era percussionista. Tudo isso você aprendeu sozinho? Pesquisando e buscando com outros músicos, olhando. Porque a gente, na época, era mais difícil do que hoje. Porque a gente não tinha internet. Hoje eu pego o celular aqui, boto estudo tal para trompete. Aparece milhões. Milhões, é verdade. Entendeu? Então você tem tudo, é muito mais fácil hoje. E naquela época era mais complicado, a gente tinha que ficar no rádio com aqueles toca-disco com o gravador e na FM, para quando eu pintasse a música, então, tomara que o cara não fale na introdução da música, né? Para ver se você pegava a música para poder tirar, aquela coisa toda. Então, aos 13, foi meu primeiro cachê profissional, foi aos 13. Então, esse ano eu estou fazendo 43 anos, eu faço 56, 43 anos de carreira profissional. Que eu me lembro que quando eu recebi meu primeiro cachê, eu comprei uma bicicleta. Você morava nessa em Cachoeira? Em Muritiba. Muritiba, é perto ali. Certo? Então eu comprei uma bicicleta, uma BMX. Meu pai não tinha condição de me dar uma bicicleta e eu disse, vou comprar uma bicicleta para mim. Então eu fiquei super feliz, peguei o cachê e comprei uma bicicleta. Então eu continuei ali, bem livre. Então, daí eu passei por várias bandas de baile. Toquei com o Norberto, toquei com a Banda Oliveira, que até hoje a Banda Oliveira está em evidência, só que com um outro projeto, que eu já toco com ele já nesse projeto há um bom tempo, que é do Tito Oliveira, né? Você deve ter pego algum baile com a Banda Oliveira, não? De Castro Alves, é uma banda maravilhosa. Lá, décadas atrás, pode ser que você não lembra. Da época de Big que é dessa época. Aí, mas claro que eu já ouvi e falar agora, o Tito fez um projeto que acompanha em feiras literárias, começou com um projeto em Castro Alves, agora acompanha vários artistas nacionais, já são quase 50 artistas, entre Elba Ramalho, Margarete, Carlinhos Brau, Diogo Nogueira, Maria Gadu, né, Sandra de Sá, toda essa galera. Até há 15 dias a gente tocou com Sandra de Sá e Maria Gadu. E como é que foi que João foi para a vitrine e começou a alçar novos voos, participar de shows com bandas existentes? Aí, lá na década de 80, a banda de baile, e foi quando começou o Edson Gomes, quando o Edson Gomes, porque Edson Gomes era chamado de Tim Maia, né, em Cachoeira. Ele já cantava as coisas dele, gostava de cantar as músicas de Tim Maia, e todo mundo dizia, Tim Maia. E aí depois ele gravou o primeiro disco. Quando ele gravou o primeiro disco, mais ou menos 87, por aí, ele me via tocando. Eu tocava muito em Cachoeira, né, na banda de baile, nessa banda Mente Livre lá. E ele ficava sempre me observando. Um dia ele me chamou. Quando ele gravou o primeiro disco dele, ele me chamou para ir para a banda dele, para tocar trompete. Isso 87 para 88. E eu aproveitei para vir estudar na UFBA, fazer um curso básico para estudar trompete, algumas técnicas. E eu disse, Edson, eu não tenho onde morar em Salvador. Ele disse, não, você fica em minha casa, você fica lá. Então eu aproveitei a oportunidade, vim tocar com ele e fiquei na casa dele. Eu fiquei na casa dele e fui estudar na UFBA. Então,
Daí, depois desse processo, é que vem por eu tocar bateria com ele. Porque eu gravei 2 discos com ele tocando bateria. Você já passou do trompete, É, da flauta. da flauta doce, Percussão. percussão. Tudo aí. Agora já tá na batera. Aí eu tocando com o Edson trompete, era só eu de trompete. Eu me lembro que a primeira vez que toquei com o Edson foi no Troféu Caymmi, quando o Troféu Caymmi era muito badalado, no Teatro Iemanjá. Foi quando apareceu a Marisa Monte, o primeiro sucesso de Marisa Monte, que ela que fez o show. E Edson ganhou o Troféu Caymmi com uma música, Eu Sou Rasta, o nome da música. Eu sou rasta da costa da África, uma música linda. E aí eu toquei com ele, pronto. Aí fiquei tocando na banda dele. Um dia a gente ia tocar em Juazeiro da Bahia. Era sexta, sábado e domingo, então a gente ia sair daqui às 6 da manhã. Quando a gente entrou no ônibus, quando a gente estava lá no ônibus, e aí o baterista que tocava com ele, o Jair, de lá de Maragogipe, estava no fundo do ônibus lá, sentado com a namorada. Aí Edson entrou no ônibus, disse, olha, ela não vai não. Ela não vai não. Cortou barato do cara. E o Nego Vieira, que era o diretor musical, tocava contrabaixo. Ainda estava no primeiro disco, o Sistema do Vampiro, né? Esse sistema é um vampiro. Sim. E aí Edson já estava começando a estourar, então eram 3 shows de Juazeiro. E aí, tá bom, mestre, ela não pode ir, eu também não vou. Também não vou. Se picou com a mulher. Sobrou pra quem a batera? Aí Edson, Nego, quem que a gente chama agora pra tocar bateria? Aí Nego fez, bote teoria pra tocar bateria que ele toca. Aí, né, disse, porra, bicho, nunca vi teoria tocando bateria. Senão ele toca. Mas por que Nego, como diretor musical, me falou coisas pra eu tocar bateria? Por quê? Tava naquele processo da banda Estúdio 5, foi de onde veio todo esse processo do reggae, de cachoeira, tudo isso. Aí Edson Gomes também estava envolvido em todo esse processo, né? A elaboração dos arranjos naquela época, tudo com o Nego Vieira, esse pessoal todo, Jair Soares, que é o baterista, né? E toda essa galera. O Cine Calmon também já estava iniciando também na música, nesse tempo, já estava tocando. Tinha o Marco Oliveira, o baixista de lá de Cachoeira, que toca na minha banda, que é um grande músico, espetacular. E aí, o Jair também faltava muitos ensaios, ali no 53, na Federação. Por sinal, antes de eu ir pro 53... O Jair era indisciplinado, né? Quando eu conheci o 53, há mais ou menos 17 para 18 anos, Aí depois eu soube nas histórias que, porque ele já morava lá há tempo, o Nego, quem aparecia sempre lá era o Raul Seixas. Olha só, o Raulzito tá em todo. O Raulzito aparecia lá, já conhecia a galera, gostava do som da galera, depois ele chegava lá de virotaço. E aí, todo vestido de preto, e ia pra casa da galera tocar também, ficava por lá. Eu não cheguei a pegar essa época. Ele já era Raul Seixas ou ainda era Raulzito dos Seus Panteras nessa época? Eu acho que era Raulzito dos Seus Panteras, parece. Com Carleba, assim, com essa galera. Exatamente. Tio do Gama. Então, eu aí assumi a bateria, né? Na Estúdio 5, já ia lá no 53, aí faltavam os ensaios, você mandava lá pra Maragogipe, aí eu já tocava. Já mandava bem na bateria. E aí eu já tinha noção, aí ficava passando as coisas, eu já estudava. E a banda Estúdio 5, aí depois que eu vou te dizer por que veio o Scanibais lá na frente. A banda Estúdio 5 tocava muito ska, composições autorais, mas que tinha muito ska. Muito nessa levada do ska. Sim. Muita coisa assim. Então eu já vim, já tinha uma certa noção. E aí quando o Edson... O Nego falou, bote teoria, e aí disse, tá, tudo bem. Aí alugou uma bateria lá e eu fiz os 3 shows. Quando eu cheguei de viagem, que a gente entrou em casa, a Edson fez assim, teoria, me consiga um trompetista e você vai ficar tocando bateria. Aí você gostou da ideia? Eu também gostava da bateria. Aí eu comecei a comer o instrumento. Aí eu comecei a estudar mais bateria do que trompete. Eu ia pra UFBA para fazer os exercícios, as coisas. Mas durante o dia era só bateria. E o Jair foi meu professor. O Jair me passou muitas coisas.
de bateria. E logo em seguida veio o segundo disco de Edson, o Recôncavo, que eu acho um disco espetacular. E eu estava muito bem tocando bateria. Estudei muito. Aí depois desse disco eu saí da banda de Edson, mais ou menos, para fazer justamente a banda de baile em Muritiba com o dentista Arlindo, que se chamava Garganta Inflamada. Garganta Inflamada. Garganta Mas Inflamada. por que esse nome? Esse nome foi que gerou a curiosidade e a banda estourou. Eu, como já era queria a minha coisa muito perfeitinha, eu era o diretor musical, né? E Arlindo tinha grana para bancar, então eu escolhi os melhores equipamentos, escolhi os músicos e a gente fez uma banda incrível. A banda Essa Garganta época era Inflamada. quando, Teoria? Era Aí já 88? foi final da década de 80. Foi em 89 quando eu saí da banda de Edson para fazer a Garganta Inflamada. Foi nessa época que vocês fizeram um ensaio fotográfico, não tinha as redes sociais na época, e esse ensaio fotográfico, com toda essa sua banda, viralizou de um jeito entre os jovens que vocês ficaram reconhecidos muito. Foi a partir daí, com essa versão da banda, esse ensaio fotográfico que vocês fizeram, que explodiu, que nem existia essa coisa de viralizar, mas Dos Canibais ou antes dos Canibais, não foi? antes com Edson Gomes. Não, essa banda que você fez junto, a partir, depois do Edson, não foi não? A Garganta Inflamada. Da Garganta Inflamada. A Garganta Inflamada. Não foi essa banda que fez um ensaio que viralizou e todo mundo ficou conhecendo? Conhecendo? Foi, exatamente. Então, eu fiz essa banda lá em Muritiba com o dentista e fiquei até 2004. Né? Não, fiquei até 94. Era que tinha Haroldo, Alcione, Raimundo, Ataíde, essa galera? Exatamente. Aí era a banda. Aí já é. Aí você já tá falando. Eu vou chegar lá. Quando acabou a Estúdio 5, aí foi feito a banda Remanescentes do Paraguaçu. É que tá com essa galera Essa aqui. galera aí. Ah, Que o Haroldo, Alcione, o Raimundo, Ataíde, exatamente. Augusto Muita Conceição. Augusto Conceição passou por lá. O maestro Evanailton Bispo, que faleceu há 2 anos atrás, que era o arranjador dos Canibais. Entendi. Né? Que eu gosto de falar em Ito aqui, que para quem não conhece Ito, eu só digo, eu chamava ele do Quincy Jones da Bahia. Basta você ouvir aquele arranjo do Olodum, porque os melhores arranjos do Olodum é de Evanailton Bispo. Ele tocava com Jerônimo também, o Que saxofonista. legal, rapaz. Quando você ouve Ô Rosa, ô Rosa, olha que você isso é muito lindo, isso é coisa de mestre. Você fazer uma coisa tão linda assim. E os melhores arranjos de Olodum é de Ito Bispo. Ito Bispo é o meu irmão querido que eu amo, como o maestro Letieres Leite, né? Que eu sou da Orquestra Rompilés desde a fundação da orquestra em 2006. Então sinto uma saudade desses dois maestros assim, que me emociona bastante quando eu falo deles, porque nada será como antes. Depois deles, principalmente do maestro Letieres, nada vai ser como antes, porque Mas o legado do cara tá aí, o né? legado dele tá aí, ele é E essa emoção que causa em você e todas as pessoas sensíveis à música e que se passaram aí por ele, com ele, através dele, é muito natural essa emoção, é muito transcendente, é muito legal. Eu aprendi muito com ele, mas muito assim... Muito, como... sim, vamos concluir lá o que a gente estava falando, assim, Sim, aí eu formei a banda de baile, e daí quando foi em 94 foi em 94 eu saí da banda, aí o que foi que aconteceu? Teve o meu primeiro casamento, e aí eu me converti, eu virei crente. Parou de tocar reggae? Quanto tempo você ficou... Aí você foi tocar música Aí gospel? veio aquela lavagem cerebral de dizer, não, você tá tocando pro diabo. Peraí, você foi tocar gospel? Foi tocar música gospel a partir daí? Fui tocar na igreja, cara. E fui ser taxista em Muritiba. Sério. Comprei um carro para poder... Acordava 4 horas da manhã, parava o carro no ponto para encher, para ir para Cachoeira, São Félix, ficar ali naquela
naquele engasgagato ali. Peraí, e o passado, o histórico, e a música, e seus antigos companheiros, e o ska pulsando em você, pau, 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 como é que você, você vivia esse momento? Aí foi uma coisa que nem eu sei explicar, né? E aí fiquei 5 anos na igreja, aí foi 9 anos de relacionamento. Aí chegou um dia, aí Cine Calmon estourou. Em 98. Você casado, você já era evangélico. Já estava evangélico. Já estava evangélico. Quando o Cine Calmon estourou com aquela música. Estourou. Aí eu parei de tocar com todo mundo e só tocava pra Jesus na igreja. E toda semana tinha um casamento pra tocar, mas a galera fazia festa, mas não tinha um cachê por música. Você tá tocando pra Jesus. Tá tocando pra Jesus, não pô. tem cachê, pô. Tudo bem. Aí, um dia, cara, aí isso já em 98... Foi 98? Foi. 98. Eu aí peguei meu carro, fui em Cachoeira, disse, Cine vai tocar em Cruz das Almas e depois vai tocar em, acho que Juazeiro. Foi Juazeiro? Foi, Juazeiro. E ele tá sem trompetista. Eu digo, porra. Esse momento aí você você deu um rolê aí rapidinho, deu a fugida da igreja. Foi, aí eu peguei meu carro e fui em Cachoeira. Chego lá em Cachoeira, tá lá assim, doidaço, pá, todo mundo bebendo, curtindo lá na casa dele. Ele, pô, Teoria, aí? Tá fazendo o quê? Eu tô sem trompetista, bota tocar comigo. O cachê é tanto. Na época o cachê era R$200. Eu digo, porra, pra eu ganhar R$200 rodando com o carro aqui, tá difícil. Vai ter 2, você já leva 400. Eu digo, porra, paguei as contas do mês. E eu não tinha trompete, cara. Sabe por quê? Eu numa briga com a mulher em casa por causa dessa coisa. Vai tocar por não sei o que. Eu peguei meu trompete, quebrei todo. Nossa Senhora! Sério, joguei no chão, quebrei todo, não tinha instrumento. Porque eu já tava puto de estar tocando na igreja, ninguém me dava um centavo. Sacou? E aí, eu peguei o instrumento também, não vai ter igreja nenhuma, mas eu peguei e quebrei todo. Aí, quando eu voltei em casa, eu disse, olha, pintou um trampo aí. Vou tocar com Cine Calmon. E minha patroa, na época, ela estava sofrendo um problema seríssimo de saúde. Tireoide, um problema sério. Assistência médica era caríssima, Sul-América. E eu tinha que me desdobrar para poder pagar. Eu digo, porra, com esse cachê aí vai dar para pagar tudo e não vai sobrar dinheiro. Eu digo, eu vou tocar. Você vai tocar pro diabo? Vou, gente, vai pro diabo mesmo que eu vou tocar agora. O diabo tá me chamando, eu vou lá. E meu filho, 5 anos de abstinência na igreja, sem beber, sem fumar, sem nada. Eu sei que nesse dia, velho, aí eu me libertei mesmo. Eu fiz de tudo que há 5 anos eu não tinha feito, cara. Fiz de tudo. Também o casamento foi pra Cucuia. Não, ainda continua, né? Você chega com dinheiro em casa, resolve um pouquinho as coisas, mas, né? Aí tudo certo. Mas eu continuei tocando. Aí comprei um instrumento pra mim. E aí fiquei... Outro trompete. Eu comprei outro trompete. Eu peguei um emprestado e logo em seguida deu pra comprar outro. Fui entrando uns cachezinhos. E aí vim pra Salvador. Aí já tava também começando a terminar o relacionamento, né? Já começo de 2000. E aí foi que eu comecei a entrar na cena da música baiana. O Axé Music estava em grande evidência. Eu aí comecei a tocar com o Netinho. Foi o meu primeiro artista em 2000, quando eu toquei com o Netinho. O Netinho estava estourado Tava naquela estouradaço. Né? Foi quando a primeira vez que eu saí do Brasil. E aí a gente foi para Portugal. Eu digo, porra, vou pra Europa. Mas você foi como trompetista ou batera? Como trompetista. Aí já foi trompete. Aí nesse período eu já tinha largado. Quando eu comecei a tocar com Cine, eu tocava bateria ainda, tanto que eu gravei alguns discos, 2 discos de Cine como trompetista e baterista. Eu gravei batera e trompete. No disco. Ele tinha um baterista, mas algumas músicas ele me pediu para eu gravar. Acho que eu gravei umas 4 músicas de bateria e de trompete eu gravei todas que tinham metais. E aí comecei a tocar com o Netinho em 2000, aí passei um ano com o Netinho. Quando foi em 2001, naquele Rock in Rio do 2001, Brau já estava estourado na Europa com uma banda gigante. E aí o Brau ia tocar no Rock in Rio, aquele Rock in Rio das latinhas. As latinhas, lembro, sim. Né? Das água mineral, as latinhas de água mineral. Aí João Atan que ia fazer. O Brau estava até ensaiando ali no Solar Boa Vista, né?
o show, ele pegou o teatro para ensaiar o show. Aí Jotão não foi no primeiro ensaio, não foi no segundo, no terceiro, e aí Brau disse, tem que botar outra pessoa, que o Jotão não vai querer vir. Aí me convidaram para tocar com o Brau. Aí foi aí minha primeira relação com o Brau foi nesse show do Rock in Rio. Aí eu ensaiei e aí fiz esse show do Rock in Rio. Aí saí de Netinho e fui fazer com o Brau. Digo, porra, tocar com o Brau vai ser massa. Que era uma vontade muito grande tocar com o Brau. Sempre foi um aprendizado. Eu trabalhei com o Brau há muito tempo. Esse ano eu toquei com ele de novo no Carnaval. Eu toquei com ele... Aí toquei no 2001 com o Brau. E aí, quando foi em 2003, o Carlinho me chamou pra fazer aquele projeto do Camarote Andante. Lembro. Os dois primeiros anos, Lembro, o Camarote Andante foi uma banda na rua, com uma big band, uma big band com 11 músicos de sopro. Sim. Eram 3 trompetes, 3 trombones, 4 saxofones e uma tuba. E eu fui o diretor musical dessa big band, eu que organizei o naipe todo. Aí fez 2003, quando foi em 2004, nós fomos para Barcelona com esse projeto. Legal. Né? Tinha 2 milhões de pessoas atrás de um trio elétrico, ficou desse tamanho, assim. Né? Imagino. Massa, hein? A Europa toda. Porra, bicho, que negócio impressionante, era de arrepiar. E aí, logo quando nós voltamos, aí gravamos, no ano seguinte, que gravamos o filme Milagre do Candial, que teve o Bebo Valdez, o pai de Túlio Valdez, até falecido, morava na Suécia na época, o Bebo Valdez. E né, nós gravamos esse filme, chama É o Milagre de Candial, do Fernando Trueba, o cineasta, né, espanhol. E aí daí eu fiquei tocando com o Brau até 2015. 2015 que eu saí do trabalho dele. Esse ano eu voltei a tocar carnaval com ele, fui convidado de novo. Peraí, 2015, bora se situar no tempo. 2015... Eu trabalhei de... Já tinha os Canibais? Não, 2015 né? já agora. Já. 2015? Os Canibais é 2013. 2013. 2013. Né? Aí eu toquei com ele de 2003 até 2015. Só que teve um período que eu saí da banda, quando foi em 2004, quando eu conheci a Paulista, que foi a minha segunda esposa, justamente no Camarote Andante, em 2004. Eu conheci ela, que teve um problema com o Cordeiro, o Brau foi para o módulo policial, e eu estava olhando ela desde lá do começo. Ela estava, porque ela estava trabalhando no Camarote de Daniela Mercury com Paulo Borges, ela fazia parte de montagem. Aí encostei nela e disse assim, pô, eu achei você uma mulher encantadora. Assim, foi a única coisa que eu disse. Dali a gente começou a namorar e ficamos juntos. E aí eu fui para São Paulo estudar trompete com o Magno Alcântara, que foi trompetista de Roberto Carlos por 18 anos, só foi 16 anos. E o filho dele, o Daniel Alcântara, que é um grande músico de jazz, professor lá de São Paulo. Então eu tomava aula com eles. Fiquei um ano tomando aula, que mudou a minha vida como trompetista, tomar aula com essa galera. Você chegou a tocar em algum show do Roberto? Eu? É. Não. O pai dele que tocou com esse Roberto. que foi meu professor. Tocou com o Roberto Carlos, 16 anos, o Magno Alcântara, que está vivo ainda. O Maguinho tá bem velhinho, mas está ainda dando aula e tudo. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui, exatamente. É. Que legal. Aí, pronto, aí fiquei com o Brau, gravei muita coisa com ele, inclusive aquele disco que fez muito sucesso na Europa, o Carlito Marrom. Eu gravei esse disco e mais algumas coisas. Timbalada, eu também toquei na primeira formação da Timbalada, em 97. Eu esqueci de dizer isso pra você. 97. Que é era Cuninha na época? Caninha, Chechel, Patrícia, Alexandre Guedes e Augusto Conceição. Sim. Era a primeira formação. Eu toquei que ainda era crente nessa época. Né? E aí... Mas o que te salvou nessa época para a igreja foi a água mineral do Candial. Foi a água mineral do Candial, exatamente. Que aí logo depois eu toquei um carnaval com a Timbalada, fiz alguns shows. Depois a Timbalada fez uma turnê no Japão, foi pro Japão. Só que nessa turnê eu não fui, eu aí pedi para sair da banda. Eu não fui pro Japão. Aí eu cheguei aí na China. Mas você não foi pro Japão por escolha ou foi limado? Não fui limado, eu não quis ir mesmo. Por escolha. É, por escolha, eu saí.
Eu cheguei aí na China com o Brown em 2010, né? Que foi um espetáculo. Passamos 4 dias na China, né? Foi naquela Copa do Mundo, foi em 2010 a Copa do Mundo, foi. Que a gente ainda ganhou um uniforme da Nike, que cada músico tinha um nome atrás. E hoje eu dando umas roupas lá para um menino lá que chegou lá em casa, eu tinha uma mala cheia de roupa. Quando eu tô dando a roupa a ele, olha a camisa do Brasil lá. Que legal. Com o meu nome, né? Era Robinho que usava a 11. Robinho que usava a camisa 11. Sim. E aí tinha a 11 com o meu nome, João Teoria. Que eu detesto essa camisa da seleção brasileira, sabia? Nunca usei. Por que se detestar essa camisa da seleção brasileira? Não, mas eu O que é adoro. que ela representa? Que te dá... Eu adorava a camisa da seleção brasileira. Adorava antigamente. Mas depois, o futebol mudou muito. Meu pai foi um grande jogador de futebol. Foi profissional? Profissional, demais. Era um Pelé Jogou em jogando qual bola. time? O Bahia e o Vitória andava doido atrás dele. O problema é que o problema não. O bom foi que ele foi muito, muito inteligente. Então, naquela época, existia... os campeonatos regionais eram muito efervescentes. Inclusive o campeonato que a gente chama de seleções dos interiores, das cidades, né? Sim. Esqueci, intermunicipal. E meu pai jogava em um time, e o futebol lá da região do Recôncavo era muito forte. E o Bahia, o Vitória, andava doido atrás dele. Só que naquela época, o que o jogador ganhava? Um salário mínimo. Uma carreira curta, você saía, ia ter que carregar pedra ou fazer qualquer coisa aí para poder sobreviver. Eu tenho alguns amigos que foram profissionais do futebol aí nessa época, nos anos 70, 80, que hoje eles estão muito bem na fita, não, financeiramente. Ganhando um salário de mínimo, Infelizmente jogavam com amor, né, ao time, ao futebol, à arte, mas Exatamente. não era essa coisa hoje que engrandece aí. A galera tá ficando milionária Exato. e esquecendo de jogar futebol. Exato, é justamente aí que eu ia chegar. Por causa dessa coisa que hoje é muito dinheiro, muito garoto propaganda e não tem futebol. Como é o nome do seu pai na época que ele jogava futebol? Eles chamavam de Meiazildo. Meiazildo. Que ele jogava com camisa 10, né? Ele era meia esquerda, né? Que chamou meia esquerda. Quais foram os times que ele jogou, você lembra? É profissional? Profissional. É que ele chegou a jogar no Bahia e no Vitória, assim, fez alguns jogos, mas não ficou. Justamente porque, olha, lá no Recôncavo só tinha uma agência do Banco do Brasil, que era de São Félix, que era que fazia de tudo. Não existia agência do Banco do Brasil em nenhum daquela cidade do Recôncavo, só em São Félix. Era a agência centro do Recôncavo. E um inspetor do Banco do Brasil ligado a futebol chegou para ele e fez: Hildo, é o seguinte, velho, eu posso te arrumar um emprego, você fica jogando aqui mesmo, por aqui, eu te arrumo um emprego no Banco do Brasil, você entra como servente, e você vai ganhar o mesmo que lá e vai ter uns benefícios melhores do que jogar. Ali é carreira curta, você pode escolher ir para lá, pro glamour do futebol, né, mulheres, tá, tudo isso, agora depois, mas aqui eu te arrumo um trabalho e você vai fazendo os cursos internos mesmo e vai crescendo aqui no Fazendo uma carreira bancária. Né? Hoje está aposentado, está com 86 anos já. Minha mãe faz 90. Maravilha. Agora. Todos os dois estão bem. Maravilha. Aí ele escolheu ir para o Banco do Brasil. Ele foi ariano esperto. Não vacilou, não. Então ele ficou, se aposentou, tá bem. Não foi gerente do banco porque não quis. Mas vamos voltar aqui, Vamos. Teoria. Deixa eu te falar. Tem aí uma música que eu não sei quem é que fez, que fala assim, né? São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Eu quero falar do Recôncavo Baiano, que além do samba de roda, né? Sim. Tradicionalíssimo samba de roda, tem também o reggae, que é muito forte vindo de lá. Haja vista aí essas pessoas do Recôncavo que você citou. O Cine Calmon, o nosso glorioso Edson Gomes, que é uma referência extraordinária. O João Teoria e tantos outros artistas do Recôncavo, né? Porque, meu amigo, aí nós temos o saudoso... que fez junto com... Que fez... Meu Deus do céu...
com Raimundo Sodré, a massa, como é que ele chama, gente? O professor... Jorge Portugal. Nosso saudoso Jorge Portugal. Maravilhoso. Também, maravilhoso, Que fez extraordinário. aquela música Pele de Ébano. Com Pele de Lázaro Ébano, também. fez também a Massa, né? Que ganhou o terceiro lugar no festival. Isso. Enfim. E os Canibais, né? Ele mescla na sua proposta musical, que é o ska jamaicano, ele mescla também com samba, com forró, com jazz, com rock, etc. Uma fusão explosiva, trazendo inclusive com a filarmônica, né? Com essa Isso. influência das filarmônicas, e fez essa mescla muito interessante que basicamente vai do Oiapoque ao Chuí, né? Sempre com a batida do ska. Sim, sim. Então, é muito interessante. O Raul Seixas mesmo já dizia que, como você falou do Raulzito, que Elvis Presley e Gonzagão era a mesma coisa, né? Pois é. O Então, Luiz Gonzaga dizia que quando apresentaram a ele o reggae, ele disse o reggae é um shot descaradinho. é um shot descaradinho. Porque se você pegar o shot, é um reggae. É um reggae. Eu agora vou gravar no disco um reggae shot, no disco dos Canibais, que a gente está com o edital aprovado para fazer um disco autoral. Legal, vocês têm um repertório que vai do Bob Marley, passa por Luiz Gonzaga, passa pelo Tim Maia e Caetano Marisa Monte. Veloso, e tocando Caetano Caetano Veloso, Veloso. tocou Caetano Veloso, A gente inclusive. fez uma versão, eu escrevi esse arranjo, essa versão da música muito romântico, né? Na verdade, eu fiz uma adaptação do arranjo original, porque aquele arranjo original que é da gravação de Roberto Carlos. Do Roberto Carlos. Inclusive, o Xande de Pilares agora, cantando Caetano, tá com uma versão bacana. Também muito gravou, romântica. Essa Então, música eu gosto tanto daquele arranjo, eu não sei se aquele arranjo é Lincoln Olivetti, não sei, que eu disse, eu vou simplesmente adaptar esse arranjo para os Canibais na pegada reggae. Não tenho nada com Só isso, que nem ele não de ficou um falar. reggae roots, né? O reggae... Sacou? Nessa pegada do mais soul music, né? O reggae mais Sim. soul. Então, a gente tem uma música que eu mostrei para Luiz Caldas essa semana, que o Luiz Caldas achou maravilhosa, que a gente gravou na pandemia, depois escuta. Que é de Luiz Gonzaga, que a gente gravou na pandemia Qual é a e tem um música? vídeo no YouTube. É A Morte do Vaqueiro, A morte do vaqueiro. que o arranjo é de um pernambucano, do Rodolfo Moenda. Ele mandou esse arranjo pra mim. Eu conheci esse cara uns 5 anos atrás, antes de gravar a música, e um dia ele disse, João, tô mandando um arranjo pra você aí de Luiz Gonzaga. E é muito espetacular, tem um solo de trompete de J. Nascimento, tem sanfona, e agora ela é um ska mesmo. Mas a gente botou a sanfona, chama A Morte do Vaqueiro. Que legal. Dá uma pesquisada depois aí no YouTube. Fala A uma coisa Morte do que Vaqueiro, você me vai... trouxe agora, você falou de pandemia, né? Da última pandemia que tivemos aí da Covid-19. Nessa época você passou por um momento difícil também. Te assaltaram, levaram tudo, foi? Levaram todos os meus instrumentos, em média de R$60 mil de material, e meu trompete Stradivarius, um Vicente Bach, que tinha mais de 60 anos. Não achei mais. Meu microfone 441, que eu comprei na Europa, numa turnê com o Brau, que hoje ele é um vintage, lá bem antigo, em média de quase R$20 mil. Sacanagem desses caras, pô, assaltando músico, trazendo alegria pra todo mundo. Mas eles só velho. devolveram a guitarra de Bel Marques. Sacanagem. A guitarra foi devolvida, né? Que legal. Sacanagem, né, pô? Devolve, pô. Você ainda tá com os instrumentos do João, pô. Devolve essa zorra. Pelo amor de Mas Deus. você vê, né? E, poxa, foi com uma arma assim na testa, assim. Mas eu fiquei muito tranquilo, porque com a filha de 5 anos em casa, eu disse, velho, fique tranquilo, leve tudo aí. Porque não vai ter. Mas, como diz, vamos ser honestos, ficam-se os dedos. 15 dias depois eu ganhei um trompete de €4 mil. 30 pau, R$30 mil. Que legal. Doutor Luiz, um cara muito bacana, eu estava num trabalho com a filha dele, ele viu contando a história do assalto, ele foi, comprou o instrumento e me deu. Ô, Teoria, bora falar das Canibais, Bora. do seu grupo, os Canibais. Onde é que está se apresentando aqui na Bahia? Isso é uma boa pergunta. Salvador tá meio complicado. Chega às 6 horas da tarde, ela fecha as portas. Ela vira um deserto.
tá muito difícil. A vida noturna aqui é péssima. É péssima, entendeu? O centro da cidade não tem nada. O Pelourinho, acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ele também tá morto, ele é morto completamente durante a semana. Quando você tenta uma pauta ou fazer alguma coisa, vamos dizer, São João, eu tenho um projeto com os canibais que chama Ska no Shot. Tocamos há 3 anos atrás. Mas você tenta colocar, não consegue. As prefeituras não abrem as portas. Mas não consegue. Mas aí você faz é aquela coisa da concentração de renda. Se você pega 1 milhão e dá para um sertanojo desse aí, desculpe a expressão, mas, poxa, você dá 1 milhão para Gustavo Lima, para não sei quem, não sei o quê. Por que você não pega 1 milhão e distribui em também 5 bandas para os artistas locais, daqui, etc. nos bairros, que tantos artistas que tem aqui. Bons. Entendeu? Né? E aí você vai é muito difícil, é complicado. Então, depois nós tocamos no Carnaval. Tocamos no Carnaval, na modalidade de orquestra, fizemos na praça aqui em Casberro d'Água. De lá para cá não tocamos mais, porque não tem onde tocar. Mas peraí, não tem onde tocar, porque você bota sua banda para tocar em uma casa de show, em um baile, vamos dizer, de 200 pessoas ou de 100 pessoas, você ainda tem que pagar para você tocar, porque você tem que dar uma porcentagem daquilo ali para o dono da casa que está vendendo bebida, que está vendendo comida, que tá tudo, eles querem uma porcentagem. Aí eu digo assim, velho, então se há uma inversão, né? Aí eu digo assim, aí os canibais dá para fazer um som aqui? Dá. Você fica com 100% da portaria e o custo da banda é esse aqui. Eu preciso pagar o cachê da galera. Eu vou fazer o mínimo de cachê. Vamos botar aí 10 músicos mais o técnico, vamos botar 12 pessoas, porque é uma orquestra, uma banda grande, 12 pessoas a R$300. Quanto dá? 3.600. Aí eu digo, você me dá R$4.000, porque R$300 você compra o quê? Peraí, quando você paga transporte. Deu até um conselho aqui na minha cabeça, aqui no meu cerebelo. Rapaz, uma banda do nível das Canibais, com um repertório extraordinário, com o profissionalismo que você já falou aqui, eu pesquisei que é uma banda de primeiríssima. Pô, você tá lutando por um cachê de 4 pau e ninguém dá essa oportunidade? Dá, pô, que é isso, tem. pô? Ô Bahia, ô Brasil, já escutou os Canibais? Você quer tocar? Eu queria tocar no São João do Pelô, mas não consigo, eu não consigo. Os Canibais não tem um produtor big? Por que você não pega os Canibais Tem pra produtor, vender, pô? mas não consegue. Uma banda dessa, pô. Uma banda dessa que... Rapaz, eu tô apaixonado pelo som ska dos Canibais. Eu agora quero... É muito bom. Aí a gente Eu tem... não vou ver que não tenho tempo, pô. Mas eu tô aqui fazendo, galera, bandas Canibais. Muito boa, pô. A gente tem um edital aprovado e vamos gravar graças a Deus, pela lei Aldir Blanc. Não, Aldir Blanc não, pela lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Vamos gravar um disco autoral, que eu tô buscando algumas parcerias, né? Vou falar aqui de primeira mão, tomara que dê certo, através do meu querido amigo conterrâneo também, que foi um batalhador nas bandas de baile junto comigo lá no Recôncavo, ele é de Amargosa, o Peu Meu Rai, um grande compositor, né? Que agora está com um projeto massa com Peu Meu Rai, Magari e Seu Jorge. Seu Jorge viu os Canibais tocando no Galpão Cheio de Assunto, adorou, sempre pergunta sobre a banda, a Peu, e eu estou tentando ver se eu consigo essa parceria para Seu Jorge também gravar uma música com a gente. A Baiana Sister, que eu sempre trabalho com o Russo, o pessoal também vai gravar uma música com a gente. Fazer essas parcerias aí para sair um disquinho bacana, para ver se isso também dá um pé. Porque você com uma bolacha na mão, um disquinho todo arrumado, temos um EP. Isso pode ser um bom material para se conseguir um outro edital de circulação. Porque quando você diz assim, pô, levar a banda para São Paulo, pô, são 10 músicos, translado é caro, tudo é caro para quando você é pequeno. Ô, Big, vamos fazer o seguinte, vamos difícil. colocar ele na fita, sabe de quem? Vamos fazer aqui a ligação dele com o nosso amigo que fez agora o festival em São Paulo, em Ibirapuera, que levou 9 bandas internacionais e que ele faz. Teve aqui na semana passada, tá no ar, inclusive, agora. Lúcio Ribeiro. Por que não passar aqui o contato do Lúcio Ribeiro pro João
e o do João pro Lúcio, para ele conhecer. Lúcio, ó, vamos passar o contato dos canibais para você conhecer. Você esteve aqui com a gente, você sabe que você está sempre procurando talentos e você, com certeza, eu te fiz essa pergunta aqui, Lúcio, como é que uma banda chega até você e como é que você chega a alguma banda? Lembra, Lúcio Ribeiro? E você me falou que as portas são muitas, estão abertas. Então eu quero fazer essa ponte aqui. Canibais com João Teoria e Lúcio Ribeiro. Tá? Eu vou trocar o telefone de vocês e toda a galera que está nos assistindo. Entra lá no site dos Canibais, vê a história da banda, conhece o João Teoria e vamos colocar esse mundo do reggae, do ska, né? Para que todos possam ouvir, que realmente é uma qualidade extraordinária. E por falar nisso, o meu querido João Teoria, eu vou para uma prática que as pessoas gostam muito, né? Que é dirigir. Dirigir um carro todo mundo gosta, né? Adoro. E claro, e para dirigir um carro, meu amigo, você tem hoje a tecnologia de ponta embarcada nessa marca que se consolidou no Brasil há 100 anos. A Chevrolet está aqui no Brasil há 100 anos. E agora, em 2025, o consórcio Chevrolet completa 47 anos. Então você está fazendo, com certeza, o aniversário você ganha o presente. Se você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui na tela, joga aqui para mim, Júnior, por favor. Você vai, com certeza, o seu contato vai chegar até a gente vai fazer aí um atendimento muito legal para você, um atendimento muito especial, humanizado, para que você possa conhecer como você vai comprar o seu carro através do consórcio sem juros. Você vai concorrer um super prêmio semanal de R$25 mil ou um mensal de R$100 mil nos 100 anos da Chevrolet no Brasil. Se você tiver um carro seminovo, também pode trazer para o negócio. A gente vai te dar troco e após a contemplação, reduz o valor da parcela, das parcelas vincendas, ou vai encolher o prazo de pagamento. Isso é a tua escolha, tá? Mas se você não tem um carro para dar de lance, não tem lance livre, a gente tem uma modalidade que se chama lance fixo, que com apenas 30%, nem mais nem menos, todos nesta modalidade serão contemplados e estarão com o seu Chevrolet na mão. Mas você não tem carro para dar de lance, não tem não? Não tem lance livre, não? Não tem 30%, não? Tá sem dinheiro? Preocupa com isso não, a gente pensou em você. Nós vamos então utilizar da própria carta de crédito um percentual, vamos te emprestar sem juros e com esse percentual você vai dar o lance embutido e poderá ser contemplado sem tirar um centavo da mão, apenas a primeira parcela e que você vai pagar aí ao longo do seu plano. Chama-se lance embutido. Tudo isso só é possível se você tomar a iniciativa e entrar em contato com a gente. Para andar 1000 milhas é necessário dar o primeiro passo. Então, corre, porque quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Seu Chevrolet está na sua mão, é só querer, da fábrica para você. Teoria, mas antes de eu falar desse Chevrolet aqui, que é o meu oxigênio, é o consórcio que eu mais amo, eu estou trabalhando com esse consórcio, ele tem 47 anos e eu tenho 34 anos trabalhando com o consórcio Chevrolet. Então, eu gosto consórcio muito bacana, eu gosto. dos carros Chevrolet. Eu adoro, são sempre confortáveis, todos. Todos. Do menor que for. Chevrolet tem isso, é realmente confortável. Mas me fala, onde é que a gente ouve, onde é que as pessoas ouvem os Canibais? Nas plataformas, nos streams? Tá nos streams aí, temos um EP gravado e temos algumas outras coisas com alguns artistas que a gente já participou. Tem música com J. Veloso, temos músicas com o Saulo Fernandes, né, antigo Banda Eva, né? Tem algumas outras coisas lá que a gente já gravou. Tem uma música da gente que também tá lá, que foi do projeto Bolsa Estúdio, que foi patrocinado pela escola na época. Uhum. É uma música do Beto Wilson, uma música bem bacana. E temos nosso EP lá. Mas logo em breve tem essa música aí, A Morte do Vaqueiro, que você escuta aí no YouTube, que é uma versão muito bacana, um arranjo muito massa. Não tem voz, é só instrumental. Essa música uma característica legal das Canibais, porque, instrumental, né? Temos nós temos um repertório com músicas instrumentais, dançantes, que no ritmo ska. E temos muita coisa cantada, né? Eu até me atrevo a cantar algumas coisinhas. Você não quer dar uma palhinha nesses vídeos que a gente fala? Você trouxe algum instrumento? Eu trouxe meu trompete porque eu vou para o aniversário ali de Márcio. Esse trompete dá pra tocar, Márcio do B.O. Tem como dar uma palhinha com esse trompete?
Tem uma música minha que toca sempre, né? Como a gente falou aqui da nossa querida co-irmã e a educadora, que eu botei no Festival de Música da Educadora e a música foi contemplada, saiu entre as 15, chama Amendoeira, o nome da música. Eu escrevi essa música porque eu estava justamente debaixo de um pé de amendoeira, aí veio a inspiração, eu escrevi. Vocês são muito sensíveis, né? Qualquer símbolo de empolgação, qualquer evidência, vocês criam uma coisa maravilhosa. Um pouquinho, me desculpa, porque eu não aqueci. Ajuda aí, Big, por gentileza. Tocar trompete sem aquecer é difícil, né? Mas... Isso pra quem é leigo, mas pra você que é professor, não. A música Amendoeira é uma música minha, que é... Tocando aqui, ouve, né? Ouve. É. Bravo, que legal. Instrumento muito bacana. Teoria, onde é que as pessoas conseguem falar pra você? Quais são os contatos da banda e do Teoria? Bom, para contratar a banda, pode falar comigo no 91719. Vamos colocar esse telefone, por favor, Juninho? 719 9109 4248, né? 719 Você vai ver já aí o telefone. 9109 4248. E da Rufo, que é a produtora que está nos dando uma força. Por sinal, eu esqueci de falar que, além do disco que vamos gravar, a partir agora do segundo semestre, em julho, nós temos já um audiovisual gravado na Sala do Coro, que vai sair também agora no segundo semestre, esse audiovisual, que é com todo esse repertório da gente, e o disco que a gente vai gravar já é um repertório novo, autoral. Esse audiovisual tem músicas autorais e tem todo esse repertório que a gente faz de música brasileira, mais algumas coisas da história da música jamaicana, dos Skatalites, algumas coisas assim. Então eu vou te dar outro telefone aqui, que é o do Pablito, Pablo da Rufo, que é o... Deixa eu ver, peraí, só um instantinho, rapidinho. A Rufo... São os contatos para você contratar a banda. Para contratar a banda, certo? Do nosso amigo João aqui, Teoria. O outro é 719 9702 1723. 9702 1723. Aí já fala Conseguiu, com o Pablo. Esse aí é para quem quiser falar para contratar a banda, pode falar com o Pablito aí, que aí a gente tá tudo certo. Para contratar bandas canibais, que realmente você vai gostar, porque tem muita musicalidade, muita qualidade, muito bons músicos. Você também, inclusive, canta também, né? Eu canto algumas coisas. Tem uma música gravada da gente aí, do Leonardo Reis, que se chama Cê Tá de Touca. E aí foi gravada aí nesse EP. No EP também tem uma música muito bacana da Okwe Odili, que é uma nigeriana que passou uns tempos aqui na Bahia. Sim. Né? Ela fez uns trabalhos aqui e ela cantava com a gente nos Canibais. Estou com uma super saudade dela. Estou doido que ela volte para passar umas temporadas aqui para cantar com a gente de novo, fazer uns trabalhos com a gente. Nesse disco agora, eu gostaria muito de tê-la em uma música.
Mas como a tecnologia está bem avançada, a gente grava e manda para lá, faz um balsa e manda para lá, ela bota a voz e manda de volta, tá tudo certo. O importante é que o produto final a gente vai conseguir vai ver e conseguir, ouvir, né? exatamente. Pois é, João Teoria, você de fato saiu da teoria e veio para a prática, mostrou como é que faz. Porque sabe fazer, e quem sabe faz ouvir, como você fez aqui, sua história é muito bacana, a sua história de vida, né? Autodidata, por onde você passou, o que você fez, o que você está legando ao longo dos anos que você vem construindo, e muitos anos ainda virão aí que você tem um talento extraordinário. Parabéns por esta sua música, por esse seu trabalho, por tudo de bom que você faz nas artes, tá? Você, de fato, é muito bacana. Eu estou muito feliz em tê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Alisson Lino, pelo convite. Assim, é uma honra muito grande estar aqui. Poder falar um pouco da história da minha terra também, né? O Recôncavo, ter passado por toda essa... E também... falar da escola, como eu falei no começo, que as bandas de baile que hoje acabaram todos, não existe mais os clubes sociais dos interiores. Infelizmente acabou, mas é isso mesmo, o mundo é outro momento, estamos em outro momento, mas a arte salva. Salva. É como dizia o Raul Seixas, que está rebocado que os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Exato. O advento da internet salva muita gente, como também condena outras pessoas e outros ritmos e outras coisas que ela acaba suprimindo e a gente não mais vê, como esses bailes que tinham no passado. E a vida continua. Obrigado! Obrigado a você, Lino. Valeu! Galera, mais um podcast pra você. Bate na porta do vizinho, avisa pra galera que tem canibais aqui no Ailson Lino Convida. Fui, tchau! Ailson Lino Convida, novidade e informação pra melhorar sua vida.